Essa é uma nova série de vídeos onde eu faço review de artigos. Eu vou começar com um artigo do começo dos anos 2000 do Peter Norvig, Teach Yourself Programming in 10 Years. O artigo começa mostrando que existia um bom número de livros de programação com a promessa de ensinar uma linguagem de programação em poucos dias, ou até mesmo em horas. Esses livros foram produzidos por vários anos, ou pelo menos eu me lembro de ver esses livros nas prateleiras da Barnes & Noble, quando eu me mudei para os Estados Unidos por vários anos. Existia demanda para essa forma de conteúdo. É interessante que o mesmo fenômeno dos livros da década de 90 e 2000 é observado hoje em dia. Cursos que prometem ensinar alguém a programar em um curto período. E além disso, a promessa inclui o ingresso no mercado de trabalho. O formato é diferente, mas o princípio é o mesmo. Existe oferta e demanda para aprendizado rápido. Claro, eu não tenho nada contra cursos e vídeos que ensinam as pessoas a programarem e entrarem no mercado de trabalho o mais rápido possível. Aliás, eu acho isso positivo. E é verdade que existem falsas promessas. É cômica a ideia de que alguém vai aprender C++ em 24 horas. Ainda assim, é possível desenvolver habilidades que o mercado demanda em poucas semanas. O artigo cita o termo Deliberate Practice, que aliás eu menciono em um vídeo anterior, onde comento o livro Deep Work. A primeira vez que eu ouvi o termo foi nos anos 90, quando eu comecei a aprender a tocar guitarra. Eu aprendi sobre Deliberate Practice em um artigo escrito pelo John Petrucci, guitarrista do Dream Theater, em alguma revista de guitarra que não me vem à memória. A ideia por trás de Deliberate Practice é praticar com atenção. Dessa forma é possível se aprimorar corrigindo os erros identificados durante a prática. A ideia é simples, mas efetiva. O artigo também faz referência às 10.000 horas que ficaram famosas através do Malcolm Gladwell. Claro, a ideia de que é necessário 10.000 horas cravadas de prática não faz sentido. 10.000 horas praticando sem atenção não é equivalente a 10.000 horas praticando com foco e atenção, por exemplo. Ainda assim é um conceito interessante e funciona como um proxy para a mentalidade de que expertise é atingida através da prática. Eu tenho comigo que quando um projeto atinge 10.000 linhas de código, algo mágico acontece. Vou dar um exemplo pessoal. Há vários anos atrás eu estava interessado em compiladores e resolvi escrever um compilador para Java em C++. Eu trabalhava nesse projeto no trem durante o meu trajeto de volta do trabalho. Nessa época eu trabalhava em São Francisco e morava em São José. A viagem de trem demora por volta de 1 hora. Então por 1 ano e meio eu trabalhei nesse projeto. Por volta de 10.000 linhas de código, a parte do front-end do compiler estava pronta. Claro, esses meus projetos pessoais são educacionais e uma forma de entretenimento, e eu fiz o parsing do zero utilizando apenas a especificação da linguagem como referência. Esse foi mais um exemplo da minha teoria furada de que quando 10.000 linhas de código são atingidas, a mágica acontece. A partir das 10.000 linhas de código, toda a ideia que me passava pela cabeça eu consegui implementar em poucos dias. Por exemplo, eu resolvi escrever um módulo para Emacs para fazer a syntax highlighting dos buffers de Java. Poucas linhas de códigos acrescentado. Alguns dias depois eu resolvi adicionar indentação automática, mais algumas poucas linhas de código. Resolvi escrever um servidor para processar os buffers de Java utilizando o non-blocking I/O em Linux e OS X. Isso foi antes de language servers se tornarem comuns. Menos de uma semana de trabalho. Resolvi usar Protobuf para comunicar com o servidor. Menos de uma semana. E por aí vai, eu fui acrescentando novas features continuamente com pouco esforço. As primeiras 10.000 linhas de código são as mais difíceis, depois disso tudo fica mais fácil. Claro, 10.000 é um número arbitrário, o que vale é a prática, mas é interessante observar a relação entre o número de linhas de código e produtividade. Bem, de volta ao artigo. O Peter Norvig dá então algumas dicas para quem quer aprender a programar. A primeira dica é se interessar por programação. Além disso, programar porque é divertido para que você possa se comprometer às 10.000 horas de prática. Eu concordo com essa dica. Eu não escrevi um compilador de Java porque estava sendo pago para isso. Eu trabalhei nesse projeto dentro do trem, no caminho para casa, depois de um longo dia de trabalho. Eu não estava apenas interessado no assunto, mas fiz isso porque era divertido.
Meu longo trajeto para o trabalho deixou de ser inconveniente e se tornou uma parte do dia que eu aguardava para me divertir e distrair a mente. E é interessante que essa minha experiência escrevendo o compilador do zero para uma linguagem de verdade me rendeu bons frutos profissionais. A segunda dica do Norvig é programar, ou seja, colocar a mão na massa. É aquela velha história, fé sem obra é morta. Quer ser programador, escreva muito código, leia muito código, não tem como discordar aqui. A terceira dica eu gostaria de ter recebido quando estava começando a programar. Converse com outros programadores e leia código. Quando eu estava começando a programar, minha maior fonte de informação eram livros. O código que eu lia foi escrito de forma pedagógica. Nessa época eu não conhecia outros programadores, a internet ainda não tinha acontecido, e até mesmo achar código-fonte era difícil. Ainda assim, se eu tivesse ouvido essa dica, eu teria lido mais código aberto quando estava começando. Alguns anos depois, quando a internet aconteceu, os movimentos de free software e open source tomaram força, eu comecei a ler o código-fonte de vários programas que eu utilizava na época. Eu aprendi muito nessa época. A dica número 4 é para fazer faculdade, se possível. Claro, qualquer um pode se tornar um profissional no ramo sem faculdade, mas isso requer dedicação e disciplina. A dica número 5 é trabalhar com outros programadores, e eu acho essa dica fundamental, principalmente quando se está começando. A dica número 6 é trabalhar em projetos depois de outros programadores, ou seja, projetos mais maduros, ou que a indústria chama de legacy projects. É interessante notar que programadores no começo da carreira têm ojeriza de trabalhar em projetos desse tipo. Se algum programa tem mais de uma década e gera dinheiro, é um bom investimento você aprender e dominar o sistema. Sua carreira vai te agradecer. A dica número 7 é aprender várias linguagens de programação. E claro, linguagens que vão te ensinar conceitos diferentes, como Haskell. O artigo não cita Rust, mas é uma linguagem que provavelmente vai ser adicionada à lista na próxima edição do artigo. Rust ocupa um espaço interessante com o Borrow Checker. A dica número 8 é fazer parte do comitê para o standard de uma linguagem. Eu concordo que deve ser uma fonte enorme de aprendizado, ao mesmo tempo, dada a quantidade de especificações que eu já li e a quantidade de reuniões e specs improdutivos que já vivenciei no ambiente de trabalho, eu vou fingir ignorância e evitar essa dica por mais alguns anos. A dica número 9 mostra o senso de humor do autor. Tenha o bom senso de sair do processo de criar o standard da linguagem o mais rápido possível. O autor então fecha citando o livro clássico do Fred Brooks, No Silver Bullet, que aliás é um bom livro para essa série de vídeos. Enfim, o Peter Norvig então termina dizendo que ter excelência como engenheiro de software vem da prática e não de um talento inato. Eu concordo com ele. É verdade que algumas pessoas têm uma maior aptidão, mas a expertise vem com os anos de prática. E ao longo dos anos, qualquer habilidade inata se torna irrelevante frente aos anos de prática com foco e atenção. Enfim, Teach Yourself Programming in 10 Years é um artigo antigo que foi escrito há mais de 20 anos, mas que continua popular. E foi bom rever esse artigo depois de todos esses anos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.